Podemos dizer que a Bíblia é um livro de histórias, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história já foi publicado cobrindo uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra. Isso ocorre em parte porque nenhum ser humano estava presente no início para testemunhar e documentar, e, portanto, ninguém pode escrever autoritariamente sobre o início do nosso mundo. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo terminará. Isso é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer a curiosidade deles, mas sim para prepará-los para o futuro, para que não fôssemos surpreendidos quando isso acontecesse, e para que não o interpretássemos erroneamente. Sejamos gratos porque Jesus foi tão direto ao compartilhar o que o futuro reserva para nós. As pessoas perguntaram se estamos nos últimos dias. No entanto, a Bíblia fala dos últimos dias. Estamos nos últimos dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes, onde a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. Cada geração cristã deve viver para estar pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro repleto de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em 1/4 dos capítulos da Bíblia, do começo ao fim. É basicamente um texto profético. Embora alguns livros foquem mais em previsões do que outros, 596 das 735 previsões de fato ocorreram e se concretizaram literalmente de acordo com a predição das Escrituras. Portanto, 81% de todas as profecias bíblicas já se realizaram, e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes do acontecimento. Não é preciso muita confiança para acreditar que os restantes 19% também acontecerão. Essa é uma pontuação muito alta. A Bíblia provou estar 100% correta para cada previsão que poderia ter se concretizado até agora. Daquelas restantes, a maioria delas diz respeito ao retorno real de Jesus e ao que acontece depois disso. Quantas dessas previsões ainda precisam se concretizar antes que o retorno de Jesus aconteça? A resposta é cerca de 20. E estamos observando para ver esses eventos acontecerem primeiro antes de buscarmos o retorno do Senhor. Jesus nos disse para vigiar e orar. O que devemos observar? Não podemos ficar parados, olhando para as nuvens, esperando ele aparecer. Isso não é o que ele quis dizer. Ele quis dizer para manter um olho no que está acontecendo no mundo e ver quais sinais ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Os sinais são uns indicadores. Então, vamos olhar para Mateus capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a ele quais serão os sinais ou indicadores do seu retorno. O que faríamos se não soubéssemos quando isso vai acontecer? Para a pergunta deles, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus por ele ter respondido de maneira tão direta no livro do Apocalipse. Ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui ele dá uma visão geral dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus em segredo enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Mateus 24, do versículo 3 ao versículo 36. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: diga-nos quando tudo isso acontecerá. Que sinal indicará a sua volta e o fim do mundo? Jesus lhes disse: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assustem. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Uma nação se levantará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é apenas o começo das dores de parto, com muito mais por vir. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Vocês serão odiados em todo o mundo por serem meus seguidores. E muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. E muitos falsos profetas surgirão e enganarão muitas pessoas. O pecado se espalhará por toda parte.
e o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E as boas novas do reino serão pregadas por todo o mundo, para que todas as nações ouçam, e então virá o fim. O dia estará chegando, quando vocês virem o que o profeta Daniel falou acontecer, o objeto sacrilégio e causa desolação, de pé no lugar santo. Leitor, preste atenção. Então, aqueles na Judéia devem fugir para as montanhas. Uma pessoa no telhado não deve descer para dentro da casa para fazer as malas. Uma pessoa no campo não deve retornar nem mesmo para pegar um casaco. Como será terrível para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando naqueles dias. E orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá angústia, maior do que em qualquer outro momento desde o início do mundo. E ela nunca será tão grande novamente. Na verdade, se esse tempo de calamidade não for abreviado, nenhuma pessoa sobreviverá, mas será abreviado por amor dos escolhidos de Deus. Então, se alguém disser a vocês, vejam, aqui está o Messias, ou ali ele está, não acreditem, pois falsos messias e falsos profetas se levantarão e farão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos de Deus. Vejam, eu os avisei sobre isso com antecedência. Portanto, se alguém disser a vocês, vejam, o Messias está no deserto, não se deem o trabalho de ir olhar, ou vejam, ele está escondido aqui, pois assim como o relâmpago surge no leste e brilha até o oeste, assim será quando o Filho do Homem vier. Assim como a reunião de abutres indica que há um cadáver por perto, esses sinais indicarão que o fim está próximo. Imediatamente após a angústia daqueles dias, o sol será escurecido, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes no céu serão abalados. E então, finalmente, o sinal de que o Filho do Homem está vindo aparecerá nos céus. E haverá um lamento profundo entre todos os povos da terra, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com um poderoso toque de uma trombeta. E eles reunirão os escolhidos dele de todos os cantos do mundo, dos confins mais distantes da terra e do céu. Agora, aprendam uma lição com a figueira. Quando os seus galhos começam a brotar e suas folhas começam a crescer, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês veem todas essas coisas, saibam que a volta dele está muito próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração não passará de cena até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras jamais desaparecerão. No entanto, ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Agora, nesse trecho, ele nos deu 4 sinais distintos da sua vinda. Então, o que exatamente são esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro sinal são claramente desastres no mundo. Por exemplo, guerras, fomes e terremotos. Estes estão certamente acontecendo, mas têm acontecido por mais de 1000 anos. Então, estão se intensificando. Então, certamente estamos nesse primeiro sinal. Já existem guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus diz para não sermos enganados. E ele repete isso várias vezes. À medida que nos aproximamos do fim, o perigo é a decepção, tanto dentro quanto fora da igreja. Neste caso, ele diz para nos guardarmos dos falsos cristos, falsos messias, pessoas que tirarão proveito da agitação dos desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem exemplos bem conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores e conduzem as pessoas a locais desérticos, levando a tragédias. No entanto, existem muitos falsos cristos, falsos salvadores,
que afirmam ser o libertador prometido de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas houver, mais falsos libertadores haverá. Mas, como Jesus nos aconselha, não fiquem alarmados, não nos preocupemos quando soubermos de uma nova guerra, um novo desastre ou uma nova fome surgindo. Ele disse algo surpreendente. Esses são eventos dolorosos, mas não são dores de morte, são dores de parto. Portanto, quando você lê sobre desastres na mídia, são as dores que significam que algo novo está prestes a nascer. Isso deveria mudar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está indo. Não devemos ficar alarmados ou desanimados. Não tão preocupados quanto o mundo está com essas coisas. Os desastres no mundo são a dor de um novo nascimento, de um novo mundo que está para nascer. Portanto, somos muito diferentes. Temos simpatia por aqueles que estão sofrendo com desastres e esperançosamente a expressamos e ajudamos. Mas em nossos corações não estamos alarmados. Estamos esperançosos. Estamos esperando por um novo nascimento, de um novo mundo e, portanto, não ficamos alarmados ou deprimidos por todos os problemas do mundo. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria para não entrar em pânico, não ficar perturbado e até mesmo para não nos alegrar e dizer: tudo isso são sinais de algo novo acontecendo. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. É o segundo sinal de sua vinda. O primeiro aviso são os desastres ao redor do mundo. O segundo é a mudança nas igrejas. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele dividiu o segundo sinal em 3 partes, todos os quais ocorreram dentro da igreja. O primeiro é a perseguição, e seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto deste sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja. A maioria das pessoas terá seu amor esfriado quando a igreja toda estiver sob pressão. Muitos cristãos nominais cairão sob o fardo da perseguição universal. Seu amor esfriará. Isso é um sinal muito depressivo. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado a todos os grupos raciais. A terceira parte do sinal é que o evangelho será proclamado. Uma igreja menor e purificada terá um impacto maior no planeta. Isso é exatamente o que Jesus está implicando. Os falsos profetas podem ser uma fonte de engano em tudo isso. Estamos cientes dos ensinamentos de falsos profetas quando não há paz. Eles ensinam paz em vez de serem uma fonte de desafio. Sua mensagem é uma mensagem de conforto. Está tudo bem, não vai acontecer, eles dirão. Agora o conselho de Jesus é continuar. Não ceder a esses falsos profetas. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando esse sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus para todos os cristãos. Por que isso deveria ser assim? A resposta é que o trigo e o joio crescem juntos. E quanto mais perto eles chegarem da maturidade plena, mais tensão haverá entre eles. Portanto, é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no final. Os cristãos são desajustados socialmente. Então haverá ódio. O mundo não nos pertence. Nossa cidadania está em lugares celestiais. Somos únicos e é por causa de nossa singularidade que pode surgir o ódio. Como Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu o ódio para si mesmo. João capítulo 15, versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se fossem de sua propriedade. Ao invés disso, o mundo os odeia, porque vocês não são do mundo, mas eu os escolhi para fora do mundo. Não é divertido ser desprezado. Isso nos leva ao terceiro sinal dos últimos tempos, que é uma angústia de Jerusalém. Geograficamente será muito limitado nesse trecho. Jesus cita as profecias de Daniel e há um personagem nas profecias de Daniel chamado a abominação da desolação. Daniel a menciona 3 vezes. O que tudo isso significa? Qual é o grande problema? É sobre um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus,
se chama de Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outra pessoa acima da sua, um tirano, cuja chegada terá ramificações globais, mas que estará centralizado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Então Jesus diz que o quarto sinal de sua vinda acontecerá imediatamente após isso. Portanto, sabemos quando ele está chegando. Estaremos prontos quando esse sinal vier. Não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias. Não haverá engano. Será muito rápido. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada. O sol se escurecerá. As estrelas cairão do céu. Há muitas previsões disso em toda a Bíblia. Isaías diz que os céus serão enrolados como um tapete. Todas as estrelas do céu serão dissolvidas. Os céus serão enrolados como um pergaminho. E todas as estrelas cairão como folhas murchas da videira, como folhagem da figueira. A luz natural será extinta, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. O que está acontecendo? O que está acontecendo? As pessoas podem perguntar. É isso. Os cristãos exclamarão. O sol, as estrelas e a lua param de brilhar. Logo antes disso acontecer, Deus apaga as luzes do céu para se preparar para o clarão de luz relâmpago que marcará o seu retorno. Então, ele vem nas nuvens de volta ao planeta Terra e nós o encontraremos. Não estamos nos encontrando em um estádio terrestre, porque não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Vamos encontrá-lo no ar, e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica? Quando você vê todas essas coisas, você sabe que ele está às portas, prestes a atravessar. Ele diz, então Jesus faz uma afirmação muito simples sobre uma figueira. E é aí que muitos cristãos se desviam. Ele diz, aprendam esta lição com a figueira. Assim que seus galhos ficam tenros e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que quando você notar todos esses eventos acontecendo, você sabe que estamos lá. Agora, essa analogia da figueira não é uma alegoria. É uma analogia direta de experiências cotidianas, como Jesus frequentemente apresentava em seu ensino. Você vê a figueira fazer isso, você diz que o verão está chegando. E ele virá da mesma maneira quando você notar esses 4 sinais. Você sabe que estamos lá. Infelizmente, as pessoas leram isso como uma alegoria. Para encerrar, nossa pergunta do dia: qual é a música de adoração que te ajudou a se sentir mais próximo de Deus?